Faço, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e me for perguntado. Acho que podemos também tomar compromisso, então, da senhora Isa. Com a palavra, senhora Isa. Faço, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e me for perguntado. Passamos a palavra, então, ao senhor Demóstenes Marques por até 20 minutos. Bom dia, senhor presidente da comissão, senhor relator, senhor vice-presidente, vossas excelências, senhores e senhoras. Passamos aos questionamentos. Alguma observação, deputada? Alguma sugestão de encaminhamento? Ok, então vamos ouvir a senhora Isa. Com a palavra, senhora Isa. Senhoras e senhores, deputados, deputada Érica Cocai, colegas aposentados e pensionistas assistidos da Previ, da FUNCEF, do Postales, que aqui estão e vieram acompanhar a CPI. A convocação para comparecer a essa CPI enche de expectativa e esperanças a todo segmento de aposentados e pensionistas. Nós somos os mariscos dos embates entre patrocinadores e os fundos de pensão. Nós sofremos os efeitos de uma legislação que muitas vezes rompe direitos adquiridos, rompe o ato jurídico perfeito. E sofremos também pelas falhas de fiscalização, porque tanto na antiga SPC como agora na Previc, a gente tem observado que os processos de fiscalização deixam a desejar sob o ponto de vista dos interesses de aposentados e pensionistas. O que seria a falha no ato jurídico perfeito e a quebra de direitos adquiridos? Eu me refiro ao contrato de adesão que firmamos quando tomamos posse na estatal, no caso, no Banco do Brasil. E compulsoriamente somos chamados a aderir à Previ. Pelo menos era assim no passado. Essa mudança que passou a ser voluntária são para os planos pós-97. E a Previ nasceu muito antes de qualquer legislação da Previdência. Ela é de 67, na forma como nós a conhecemos, e a primeira legislação é a 6435, a partir de 77. E esses contratos de adesão seguiam os moldes dos demais contratos. Ocorre que um fundo de pensão é um contrato de longuíssima vigência, 40, 50, 60 anos. De tal sorte, consideramos que esse contrato jamais poderia ser alterado por uma das partes sem a concordância expressa, escrita, da outra parte, no caso nosso. E mais ainda, esse contrato tem 3 autores, atores: o patrocinador, o fundo de pensão e nós. O que ocorre é que patrocinador e fundo de pensão se entende, alteram as regras pactuadas no passado e nós sofremos os efeitos. Nós somos chamados a decidir, a votar em plebiscitos com uma coisa já pronta, já formatada por patrocinador e pelo fundo de pensão. Desde a primeira edição de lei sobre previdência complementar, nós, os mariscos, assistimos à alteração dessas regras, o que é inadmissível. Uma lei, um decreto não poderia vir para prejudicar. Ela só poderia ter seus efeitos a partir da sua assinatura e atingir só quem aderisse ao plano daí para frente. Mas não tem sido assim. Eu sei que o escopo dessa CPI se restringe a investigações do período entre 2003 e 2015. Mas para a gente compreender o peso da ingerência política sobre os fundos de pensão, a gente tem que retroceder. Todos se lembram dos processos de privatização, das Teles, da Vale. A ingerência política que ocorreram nessas privatizações do passado. A mesma Vale do Rio Doce, que primeiro tirou o Rio Doce do nome e agora arriscou do mapa, teve
ingerência política de entidades, de pessoas do governo, para forçar a Previ a participar do processo. Todos se lembram de um ex-diretor do Banco do Brasil, Dr. Ricardo Sérgio, aquele que teria dito que agia no limite da irresponsabilidade. Então, a Previ não está isenta, e nenhum outro fundo de pensão está isento de ingerência política. Por quê? Para nós, aposentados e pensionistas, o que a gente assiste é que pagar benefício é um mero detalhe de um fundo de pensão. O objetivo mesmo é servir de investidor institucional para as parcerias privadas, para as obras da Belo Monte, para as obras do Trem-Bala, para as obras de interesse de governo, seja qual for o governo. As políticas para fundo de pensão não são privativas de um partido, são políticas de Estado. Qualquer que seja o governo que estiver, nós vamos sentir o peso de sua influência sobre os nossos interesses no fundo de pensão. Bem, a Previ, quando nasceu em 67, havia um pessoal que já estava no Banco do Brasil, que já estava aposentado. Então, o Banco do Brasil tinha compromissos com esse pessoal pré-67 e passava a ter o compromisso de contribuir com os ativos e os aposentados a partir de 67. Bem, acontece que essa poupança deveria ser formada ao longo de 30 anos. A Previ só seria responsável de pagar os benefícios por conta dela, a Previ, a partir de 97. E durante todo esse período, o banco não fez aportes à Previ. E isso foi objeto de investigação do Ministério da Previdência. E uma resposta de um presidente do banco, na época, confirmou que, de fato, o banco não estava fazendo os aportes. Então, em 97, acontece o começo do nosso calvário. O jornalista Luiz Biondi revela no seu livro O Brasil Privatizado que, por interesses de governo, o Banco do Brasil apresentava um prejuízo monstruoso em 96 e que necessitaria de aportes do governo. Na época, Luiz Biondi disse que esses balanços foram maquiados porque considerou como dívidas, como inadimplência, até dívidas que ainda não estavam por vencer. Pois bem, ao invés de recorrer ao PROER, o Banco do Brasil recorreu à Previ. Fez um contrato entre o banco e a Previ, tá? Fez um contrato entre o banco e a Previ, onde 5 bilhões foram da dívida do Banco do Brasil para a qual a Previ foi perdoado e os outros 4 bilhões e tanto seria pago em 32 anos. Então, o começo do uso dos recursos de fundo de pensão pelos patrocinadores, no caso do Banco do Brasil, começou em 1997. Mais tarde, em 2000, no ano 2000, houve aqui tem eu trouxe esses anexos que eu vou deixar com a CPI, tá? Bem, mais tarde no ano de 2001, o Banco do Brasil voltou a apresentar deficiência financeira, dificuldades financeiras. Então, na época, o jornal Valor Econômico, de 15 de fevereiro de 2001, estampou a seguinte manchete: o Tesouro não terá que gastar nada para reequilibrar o banco. Existe um plano pronto para capitalizar o BB. Qual é a solução do governo? Utilizar 2/3 do superávit da Previ, que o banco, naquela época, em 2001, já julgava pertencer a ele. Bem, os diretores da Previ, à época, resistiram a essa investida. Então, o governo da época decretou intervenção na Previ. Esse interventor implantou a paridade contributiva, mandou apurar o balanço da Previ em 15 de dezembro, fora da época, e do valor existente no superávit, o Banco do Brasil se apropriou de 5,726 bilhões. Mais tarde, o Tribunal de Contas da União, em um processo de investigação que a senadora Heloísa Helena, então senadora Heloísa Helena, pediu, considerou estranho que a Previ tivesse feito esses acordos em condições tão favoráveis ao Banco do Brasil e tão desfavoráveis à própria Previ, né? Bem,
Ingerências políticas. Na época do interventor, na época do governo Fernando Henrique, o interventor da Previ, Carlos Eduardo Esteves de Lima. Nós, aposentados, pensionistas, parte do movimento sindical, todos nós reagimos à intervenção na Previ. Achávamos que era indevida a ingerência do governo no nosso fundo de pensão. O que a gente observa, mais tarde, esse mesmo interventor veio substituir a ministra-chefe da Casa Civil, Erenice Guerra, já no governo Lula. Para nós, fica bem evidente que não importa quem esteja no governo. As coisas que aconteceram no passado se repetem agora, mesmo sendo num outro governo, né? As falhas de fiscalização. No episódio do contrato de 1997, as associações de aposentados fizeram muitas denúncias à antiga Secretaria de Previdência Complementar. Lamentavelmente, aquele órgão, ao examinar tanto o estatuto quanto o contrato daqueles 11 bilhões, manifestou-se através da portaria 390, de 23 de dezembro de 97, dizendo estranhamente que a análise da SPC considerou apenas a forma e não o conteúdo. Nós achamos isso inadmissível, que um órgão de fiscalização, ao examinar um negócio de 11 bilhões, não se manifesta com clareza a respeito da regularidade daquilo. Mais tarde, em 2006, a Previ completava o 3º ano consecutivo de superávit. Conforme a legislação, seria preciso rever o plano de benefício. A Previ, então, resolveu criar um benefício especial de renda certa, que incluía a inédita devolução de alguns beneficiários de contribuições do patrocinador. Bem, nesta devolução, a Previ chegou a premiar 73 aposentados e pensionistas com valores que variaram entre 300 milhões a 1 milhão e 75. Nós, Associação de Aposentados e Pensionistas, consideramos que essa distribuição era ilegal, que feria a isonomia, que feria os direitos da grande maioria dos participantes e recorremos à Previ, à Secretaria de Previdência Complementar, com denúncias. Também nada adiantou. Muito pior, aposentados e pensionistas que ingressaram na justiça requerendo a isonomia no tratamento... Desculpe, dona Isa. Pois não? A senhora pode só repetir os valores, por favor, que a senhora disse? Eu tenho aqui, eu vou lhe deixar também. Não, só porque... Entre 300 milhões e 1 milhão e 75. Tá? Existem valores menores. Milhões. Isso, uma pessoa. Tá? O absurdo, Jacques, né? Enio. O absurdo é tamanho que alguns aposentados chegaram a receber, a título de benefício especial de renda certa, valores astronômicos, entre 300 milhões e 1 milhão e 75 mil. Tá? Esses valores estão aqui numa reportagem de uma revista da Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil e foi escrita por um antigo membro do deliberativo da própria Previ. Então, a fonte é fidedigna. Bem, o uso da Previ e dos fundos de pensão para outros interesses, senão de pagar benefício. Em 29 de setembro de 2008, o Conselho Nacional de Previdência Complementar criou a Resolução CGPC 26. Essa resolução tem o objetivo de regular a Lei Complementar 109, no que se refere a equacionamento de déficit ou de superávit. Bem, a CGPC 26 criou um monstro. Ela criou uma figura do patrocinador beneficiário de fundo de pensão. Ao definir por resolução que um patrocinador tenha direito a superávit, é comparar um fundo de pensão a uma empresa que tem lucro, que tem ações de mercado, então ela dá lucro. Um fundo de pensão nasceu para pagar benefício. Se existe déficit ou se existe superávit, é uma questão de desequilíbrio que tem que se ajustar revendo o plano. Não é devolvendo nem para aposentado e pensionista e nem para patrocinador. Se está sobrando dinheiro, é porque está pagando benefício de menos ou cobrando contribuição de mais. Tá? Se está em déficit, é preciso analisar se o déficit é conjuntural ou estrutural. E rever as condições do plano também. Uma boa medida, agora o Conselho Nacional de Previdência Complementar
reviu essa equalização de déficit, e alongando o prazo para poder definir que um plano está realmente em Dona Isa, déficit. foi por sugestão desta CPI. Sim. Foi uma boa medida. Deveria fazer o mesmo com o superávit, porque em 2008, em 2010, ao criar um benefício especial para a Previ, acreditava-se que este superávit era firme, forte, seguro. Teve que ser suspenso antes do tempo previsto, porque o mercado entrou em crise. Então, um fundo de pensão que vive das oscilações do mercado, sujeito a chuvas e trovoadas, ela não pode considerar um prazo tão pequeno de 3 anos. Essa casa poderia também estudar o alongamento e até, eu sugiro, sustar artigos da CGPC 26 que permite que patrocinador e participante assistido fique com parte do superávit, né? Patrocinador não é aposentado nem pensionista. Existe também no Senado um PDS de autoria do senador Paulo Bauer que pede revogação de alguns artigos da resolução CGPC 26. Bem, outra maneira de interferir no fundo de pensão através de atos do patrocinador. Em 2008, o Banco do Brasil alterou toda a forma de relação trabalhista entre ele e seus diretores. Ele transformou todos os seus diretores em diretores estatutários. E aí reuniu nos vencimentos de cada diretor todas as verbas salariais. Bem, essas pessoas passaram a se aposentar pela Previ sem nenhuma observância de teto e contando com verbas que não fazem parte do cálculo da grande maioria do funcionalismo do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, através desta medida, e a Previ não estabelecendo um teto de aposentadoria, de benefícios, está fazendo uma casta de superaposentadorias dentro da Previ. Nós denunciamos o fato, mostramos que existem regras estatutárias na Previ, que mostram quais são os valores que devem ser considerados para se conceder o benefício inicial. De nada adiantou, a Previc não tomou nenhuma providência. Aliás, tomou, determinou que Banco do Brasil e Previ implantasse o teto. Fez uma beleza de despacho com todas as orientações sobre como a Previ deveria proceder, retrocedendo a 2008, revendo as aposentadorias que foram concedidas acima do teto. E a Previ simplesmente não cumpriu, o banco simplesmente não cumpriu, e a Previ que não fez nada. Nós temos recorrido, temos feito novas representações, cobrando providências da Previc para que implante o teto. Finalmente, mais uma fórmula de desviar recursos de aposentados e pensionistas e dos fundos de pensão é a criação de bônus dentro da Previ. Ora, o Banco do Brasil, quando dá lucro, ele paga bônus aos seus dirigentes, aos seus diretores. Isso porque a Assembleia Geral de Acionistas se reúne e decide que parte do lucro será destinado a pagar dividendos acionistas e parte do lucro será destinado a pagar bônus pelo bom trabalho de diretores. Pois na Previ adotaram o bônus, senhores. A Previ, por similaridade com o Banco do Brasil, chega à conclusão que seus diretores também têm que receber bônus. Tem que receber o que eles chamam de remuneração variável. PLR, participação em lucros, como se Previ, fundo de pensão não dá lucro. Fundo de pensão tem, no máximo, superávit. Como se pode admitir nós, aposentados e pensionistas, que somos os mariscos, que os recursos do fundo de pensão sejam destinados para pagar privilégios, benesses para diretores de fundo de pensão? Então, olha, todas essas coisas que eu disse aqui estão aqui bem detalhadas com os anexos. Eu deixo com a CPI. É preciso que os senhores deputados compreendam que o que nós sabemos, nós, aposentados e pensionistas, vem do que a gente lê na grande imprensa e o pouco que escapa dos fundos de pensão. Porque os fundos de pensão, via de regra, são caixa preta, que a gente não sabe nada do que acontece lá dentro. Eles têm um código de ética que impede que um conselheiro venha dizer para os seus representados: olha, nós votamos isso ou aquilo lá no deliberativo. A gente não fica sabendo. A gente fica sabendo dos efeitos, quando interfere diretamente na nossa vida, quando coloca em risco a nossa velhice.
Eu estou à disposição dos senhores e agradeço pela oportunidade. Espero que os companheiros tenham ficado contemplados com a minha fala. Muito obrigado. Obrigado, dona Isa Musa de Noronha. E destaco aqui que... Aqui está ligado, né? Bem, é evidente que o modelo de gestão da Previ tem profundos avanços, como que era no passado. Isso é inegável, né? A possibilidade do trabalhador participar da gestão, isso é inédito, isso é fundamental. Agora, esbarra no chamado voto de Minerva. Nós precisamos tirar esse voto de Minerva da legislação. No momento em que um conselho é paritário, 3 indicados e 3 eleitos, mas o patrocinador sempre tem o poder, a varinha de condão para decidir em caso de empate, isso desequilibra a balança da gestão. Tá? Aí pode dizer, mas na ocorrência de empate, como que se faz? Discute, esgota o tema até o argumento de um convencer o outro. O que não pode, no entendimento nosso, é dar a varinha de condão para o patrocinador sempre votar de acordo com o desejo dele. Não estou dizendo que o patrocinador quer prejudicar o fundo de pensão e tal, mas numa balança entre direitos de empregados e alguma vantagem para o patrocinador, como que vai votar o presidente do deliberativo? Vai votar sempre a favor do patrocinador. Bem, salários da Previ. Claro, a Previ tem a grande vantagem de aproveitar os melhores quadros do Banco do Brasil. Tá? Agora, precisamos entender o seguinte, quando o Banco do Brasil paga bônus de remuneração variável, quem decide o pagamento desse bônus é a Assembleia de Acionistas. Os acionistas abrem mão de parte do lucro para pagar bônus. Na Previ somos nós que pagamos, o dinheiro sai do fundo administrativo. Isso é ilegal. Se o Banco do Brasil quer pagar bônus aos seus empregados que estão cedidos à Previ, estão empregados lá, ele que paga as custas dele, e não as custas do fundo de pensão. É uma coisa muito, muito tranquila assim, de defender e parece que... É inacreditável que encontre resistência dentro da própria Previ, né? Que quem decidiu sobre o pagamento de bônus foi o deliberativo com voto de Minerva. Decidiu, os nossos eleitos ficaram contra e o patrocinador, usando o voto de qualidade, aprovou. Então, a participação em conselhos de empresas participadas. Isso aí chama-se cabide de emprego. Muda a direção da Previ, porque foi eleita uma nova chapa, tomou posse um novo presidente do banco, eles mudam todo mundo dos quadros das participadas. Existe uma lenda que há critérios, pontos, se você tem curso disso, daquilo, você tem uma pontuação, se você já teve experiência no banco, você tem outra pontuação. É claro, evidentemente, que existem conselheiros competentes, mas a regra geral é que serve para que as correntes e tendências políticas abriguem os seus, como diria a senadora Luiz Helena, os seus apaniguados. Tá? Então, essa questão da Vale do Rio Doce, houve um relatório de 2013, né, sobre os riscos. Será que a avaliação de risco não passa pelo exame dos conselhos? Será que é o risco só financeiro? Será que um bancário, nós bancários, temos condição de ser conselheiro numa Vale do Rio Doce, numa Samarco, que mexe com uma coisa complicadíssima, minério de ferro? Nós temos competência para avaliar essas coisas? Bem, eu não aceitaria ser conselheiro da Vale, nem ganhando o Geton, que é o maior deles, viu? Que é o Geton. Porque eu tenho formação em psicologia, não entendo nada de minério de ferro, entendo tanto de minério de ferro quanto de motor de Boeing. E CGPC 26. CGPC 26 é o maior escândalo da legislação que nós temos neste país. A 108 e a 109 colocam regras para distribuição e para equalização de planos. A lei prevê que, no caso de superávit, você pode reduzir ou até acabar com as contribuições. Vem a resolução CGPC 26 e introduz a devolução
para o patrocinador de metade de eventuais superávit. Antigamente, a Érica Cocai sabe disso, né, deputado? As coisas eram negociadas. O movimento sindical ia para a mesa com o banco e suave e negociava alguns benefícios em troco de alguma condescendência para o banco em planos e outras coisas. A gente brigava sempre, era uma negociação difícil. Agora não tem briga mais, não precisa de briga. Metade do superávit, queremos ou não, vai para o patrocinador. Né? E se a gente pensar em caso de banco, e quase todos, né, as empresas, patrocinador jamais poderia ter direito a qualquer tostão, porque de fato ele não contribui, não gasta um tostão para o fundo. Claro que ter um fundo de pensão tem incentivos fiscais, primeiro. Segundo, que tudo que se paga num banco, numa empresa, está embutido nos lucros lá, está embutido nas tarifas. Então, assim, quem paga qualquer benefício é toda a população brasileira que tem conta em banco e tal, né, no caso do Banco do Brasil. Todo mundo paga. Nenhum patrocinador tira dinheiro vivo do seu cofre para lá, não está tudo distribuído nas tarifas. Ninguém é bobo. Nós pagamos, nós tiramos do nosso bolso para pagar uma contribuição. Banco não, além dos incentivos fiscais. Avançar na transparência. É preciso rever esses contratos de cessão entre a patrocinadora e o plano, o fundo, tá? É preciso que o negócio do fundo de pensão, o investimento, o desinvestimento, seja resguardado lá nas atas, sob sigilo, no âmbito da Previ ou do fundo de pensão. Mas as decisões que referem-se a benefício, a alteração estatutária, a alteração de qualquer benefício, as coisas de gestão, isso tem que ser transparente, tem que ir para a primeira página do site de todo o fundo de pensão. Tem que dizer como que votou aquele conselheiro deliberativo numa questão que diz assim, vamos reformar o estatuto, que agora que não existe corpo social. Então, qualquer conselheiro vai lá e altera o estatuto e aprova no deliberativo. Nós temos que saber quem votou e como votou. Isso é transparência. E, finalmente, a Previc. Eu não sou parlamentar, né? Mas eu acho que quem deveria, na Previc, deveria ter mandato e não ser de nomeação do Ministério da Previdência. Porque no momento que a pessoa tem mandato lá dentro da Previc, 4 anos, 5 anos e tal, ele fica livre dessas alterações, dessas crises que a gente vê em governo. Muda o ministro, muda o secretário de Previdência complementar, o superintendente ou o presidente. Isso aí coloca as coisas muito instáveis. E olha, senhores, terminando, doutor, fundo de pensão é credibilidade. O governo acabou de criar o FUNPRES. Nós temos que garantir, e cabe a essa casa assegurar isso, que as coisas sejam tão tranquilas e transparentes que qualquer pessoa que entrar no FUNPRES hoje sabe o que vai esperar lá na frente, 30, 40, 50 anos. Porque não tem sido assim. Nós estamos enfrentando um vai e vem de quebra de direitos. As leis mudam e com as leis mudam os estatutos, então o contrato inicial não é respeitado quando eu vou me aposentar. Então, fundo de pensão é credibilidade e essa casa pode colaborar, pode determinar, através de legislação mais eficaz, que tenha mais credibilidade e segurança para o participante ou assistido. Muito obrigado. Obrigado. Com a palavra o senhor Demóstenes Marques. Muito obrigado, deputado Enio VR, pelas perguntas. Muito bem, aqui já comentou a senhora Isa, então só registrar também esse elogio aqui à CPI. A respeito de investimentos em imóveis, eu acho que a grande dificuldade da legislação é a variedade de fundo de pensão, de planos de benefício. Nós temos planos pequenininhos e tem a Previ, que é monstruosa. A Previ precisa, inclusive, ter oportunidade de aplicar até no exterior, porque o mercado aqui para ela já está pequeno. Né? Ela tem um volume de recursos imenso e tem restrições de aplicação de toda sorte. Não é verdade? Então, essas questões delicadas que a legislação deveria avaliar. Qual a margem que nós vamos dar? Vamos tratar igualmente coisas tão diferentes? Não pode.
Quer ver outro exemplo de uma lei que determina igual para todo mundo e que está errado? São os 25% da reserva de contingência. Isso serve na previsão, é uma fábula. Para um fundo menor, isso é um absurdo, né? É insuficiente. Né? Nós teríamos que ter uma avaliação de realidade de cada plano, de cada fundo, e dentro de cada fundo, de cada plano. Porque o plano de benefício número 1 da Previ, que é o que eu faço parte, é o mais antigo, ele está em extinção. Acabou em 97 e não entrou mais ninguém. Quando morreu o último de nós, ou dependente, direto, ele vai estar acabado. E é lógico que os cálculos atuariais são feitos para que, quando morreu o último, já não tenha lá recursos, né, nesse fundo. Mas, nesse ponto, os investimentos têm que avaliar isso também. O que eu preciso de investimento assim, de longuíssimo prazo, se eu tenho um plano finito aqui que vai acabar? Essas coisas todas que é a grande tarefa dessa casa, né? A legislação, a gente não pode tratar coisas diferentes com o mesmo diapasão. São especificidades que a gente tem que avaliar. Muito bem. Obrigado. Eu queria, antes de passar a palavra para o deputado Pompeu de Matos como líder, eu queria perguntar que foi muito questionado ao senhor Demóstenes, especialmente no Correio. Então, esse é o exemplo que deve ficar e a senhora deve servir para nós como exemplo. Muito obrigado. Com a palavra, os depoentes. Primeiro, eu quero agradecer as palavras elogiosas do deputado Pompeu. E nós somos velhos conhecidos, né, deputado? Há anos que nós brigamos pelas mesmas coisas, né? Lá desde 96, aquela reforma de Estatuto da CACI, nós estamos juntos numa longa jornada, né? Só para dizer para os senhores que, senhores deputados, colegas, existe uma sombra na cabeça de cada participante e assistido de fundo de pensão, chama-se Aeros. Nós morremos de medo de ver repetido a situação do Aeros. É por isso que nós manifestamos toda a confiança nessa CPI, manifestamos todo empenho para que os projetos de lei que normatizam a Previdência Complementar sejam mais bem discutidos com as bases, conosco. Nós tentamos interferir de toda maneira na minuta da resolução CGPC 26 e sem sucesso. Há pouco tempo houve a discussão da resolução número 13, de retirada de patrocínio. Nós tentamos de toda maneira interferir com pouquíssimo sucesso. Então, assim, não se pode sentar, senhores, um Conselho de Previdência, 8 cabeças, e decidir uma resolução que altera o espírito da lei complementar. Esse é o apelo que eu faço, porque para nós, participantes e assistidos, aposentados e pensionistas, nós temos pesadelo toda noite com Aeros. Muito obrigado. Muito obrigado, doutora Isa. Demonstra. Nobre deputado Pompeu de Matos, obrigado pela... Veja que absolutamente não é das nossas aparências, que lá vão tempos, né? Mas é como diria o doutor Visual, dos conteúdos que a senhora trouxe para nós aqui. Está com a palavra. Bem, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de vir aqui falar a respeito dos temores de aposentados e pensionistas, né, de todo fundo de pensão. E quero reforçar que os entraves, as ameaças aos direitos e garantias de aposentados e pensionistas residem na legislação e na fiscalização. Eu creio que as ingerências políticas, os desvios, essas coisas são combatidas pelos canais competentes que a gente assiste aí. Não serei eu a apontar quais seriam esses canais, vocês sabem. E se nós cuidarmos que a fiscalização seja eficaz, nós vamos evitar a corrupção, vamos evitar os desvios. Precisamos que os órgãos responsáveis pela fiscalização fiscalizem mesmo. Nessa questão do teto, deputado Pompeu, nessa questão do teto, foram feitas várias representações à Previc. A Previc fez um despacho determinando que Banco do Brasil e a Previ implantasse o teto, e eles não cumpriram e ficou por isso mesmo. Isso é um total absurdo. Isso mostra a fragilidade da Previc.
não é? Mostra a fragilidade da Previc. Me intrometendo aonde, já no final, não sei nem se foi perguntado, mas tem essa decisão da Previc? Está aí na pastinha que eu deixei aí. Pronto, senhor, só esse conhecimento. tem, Vamos colocar. Eu tenho absoluta certeza que essa CPI vai mudar os rumos dos fundos de pensão. Eu tenho muita preocupação com o participante assistida com o FUNPRES. O FUNPRES precisa de credibilidade, e credibilidade somente se essa CPI funcionar. E estão dizendo por aí que tem alguns setores de governo querendo sepultar essa CPI. Espero que isso não seja verdade. Obrigado. Obrigado, doutora Isa. E para as considerações finais do Demóstenes, eu quero aqui registrar o retorno do nosso presidente aqui. Ele me deu uma honra de